E temos a história do primeiro fato de idolatria na terra. E antes de citar essa história, temos que lembrar a gravidade desse assunto. Deus Altíssimo seja, pode perdoar a todos os pecados, exceto a idolatria. Associar alguém com Deus na adoração. Por certo, Allah não perdoa que lhe associem outra divindade e perdoa tudo o que for fora isso a quem quer. Quem associa outra divindade a Allah, com efeito, se descaminhará com profundo descaminhar. Ou seja, se a pessoa morre no pecado, se este pecado for a idolatria, Deus jamais o perdoará, porque esta pessoa não morreu monoteísta. Deu ao ser humano, ao anjo, à estátua, à imagem, a alguma criatura das criaturas de Deus, algo que é unicamente direito de Deus. Porém, os outros erros, Deus perdoa a quem quer e condena a quem quer. E Deus já decretou e nos alertou e revelou que não perdoa jamais a idolatria. Em outro versículo do Alcorão, Deus cita o arrependimento nessa vida. A quem se arrepender do erro, do pecado nessa vida, Deus o perdoa. Seja esse pecado a idolatria, seja esse pecado algo abaixo da idolatria. Porque este indivíduo se arrependeu a tempo e abandonou a tradição errada da adoração aos ídolos e do associar divindades junto com Deus. Deus o Altíssimo diz: Dize, ó meus servos, que vos excedestes em vosso próprio prejuízo, nos pecados. Não vos desespereis da misericórdia de Allah. Por certo, Allah perdoa todos os delitos. Todos os delitos, sem exceção. Por certo, Ele é o perdoador, o misericordiador. Ou seja, perdoa todos os delitos dos quais o ser humano pediu perdão nessa vida e dos quais o ser humano se absteve após saber ou após se orientar e não mais fazer esse delito. E aquele que associar alguma divindade a Deus, Deus lhe proibirá o paraíso e o seu destino é o inferno. E muitos são os versículos sobre o assunto da idolatria. A base da religião é o monoteísmo. A base da mensagem dos profetas e o centro da mensagem de todos os profetas é adorar unicamente a Deus. Todos os profetas trouxeram esta mensagem. Este é o princípio básico. A partir do momento que nos desviamos deste princípio, estamos nos desviando da religião dos profetas. E muitos são os versículos do Alcorão sobre a idolatria, e muitos também são os dizeres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre a idolatria. Só quis fazer esta observação para agora contar para vocês como foi a primeira ocorrência de idolatria no mundo. Deus Altíssimo diz, contando a história de Noé: E disseram, não abandonem os vossos ídolos, e não abandonem Wad, nem Su'a, nem Yaguth, nem Ya'uq, nem Nasr. Ou seja, aqueles que estavam contra a pregação de Noé, que a paz de Deus esteja com ele, quando Noé, que a paz de Deus esteja com ele, aconselhou o seu povo a não adorarem senão a Deus. Então eles disseram, não abandonem os seus ídolos, e não abandonem Wad, Su'a, Yaguth, Ya'uq, Nasr. São nomes de ídolos que eram adorados naquela época. Ibn Abbas radiyallahu anhuma narra para nós a história da adoração desses ídolos. Ele diz: esses são nomes de homens virtuosos do povo de Noé. Quando eles morreram, o Satanás inspirou o povo deles para que formassem imagens deles e fossem colocadas essas imagens nos lugares onde eles sentavam. Então eles fizeram isso, construíram as imagens desses homens virtuosos, santos, para lembrarem deles. E não foram adoradas essas imagens nessa geração. Quando essa geração teve fim, quando morreram todos os homens dessa geração, o conhecimento ficou escasso, a geração posterior não tinha mais o mesmo conhecimento que a geração anterior tinha.
Então esses ídolos foram adorados em vez de Deus. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. Vejam como começa o erro. A primeira geração sabe, não, essas são imagens e essas imagens não devem ser adoradas. Então para que as imagens? Apenas para lembrar deles. Queriam fazer isso na esperança de que estas imagens fossem um incentivo para que os seus seguidores seguissem seus exemplos na adoração a Deus. Essa geração que teve essa ideia de fazer essas imagens para lembrar das pessoas virtuosas que morreram para seguir o exemplo deles, essa geração acabou. Essa geração morreu. E veio uma geração posterior, que não tinha o mesmo conhecimento que a geração anterior. O conhecimento do monoteísmo diminuiu ou se eliminou de vez. Assim começou a idolatria. É fotografada uma imagem, se diz, esta imagem, esta pessoa é santa, foi uma pessoa adoradora a Deus, íntegra, tem milagres, e ela é intermediária entre nós e Deus, devemos adorá-la. Por isso a proibição das imagens, para que não seja um caminho para a idolatria. Também é citado que esses ídolos foram transferidos para os árabes posteriormente. Entendemos aqui também a importância do conhecimento. Quem quer chegar a Deus tem que procurar o caminho do conhecimento. Por isso, quando Ibn Abbas conta essa história, ele diz: "Hatta idha halaka ulaika wa intasakha al-ilm", até que a primeira geração morreu e o conhecimento acabou. Então, esses ídolos foram adorados. E assim, Deus Altíssimo seja, envia o profeta Noé para orientar ao seu povo, para ordená-los o monoteísmo, a adoração de Deus, o único que merece adoração, e para tirá-los das trevas da idolatria e guiá-los para a luz do monoteísmo e a luz da orientação de Deus.